Salve, terceiro. Tudo certo? Ambiente novo. Legal. Tudo bem? Beleza? Então, povo, ó, vamos lá. A aula nossa é na página 344, aula 5354. A gente vai falar sobre força magnética e análise de lançamentos de cargas em campos magnéticos uniformes. Então, vai ser mais ou menos aquela ideia da gente fazer lançamento de cargas no campo uniforme, de campos elétricos. Agora a gente vai falar de campos magnéticos, tá bom? Então, o primeiro caso é o seguinte: cargas elétricas lançadas com velocidade paralela a um campo magnético uniforme. Então, quando eu tiver uma situação dessa, um lançamento horizontal, melhor, paralelo, né? Então, a gente fala que a velocidade, ó, no primeiro caso, a velocidade está paralela a um campo, tudo bem? Então, o campo magnético. Então, eu tenho a seguinte imagem, ó. Aqui são as minhas linhas de campo. Perfeito? Então, dadas as minhas linhas de campo, deixa eu tentar por ver aqui, ó. Quando eu pego uma partícula, tanto positiva quanto negativa, não importa. Quando eu pego a minha partícula, tá aqui, e eu mostro para vocês que ela tem uma velocidade paralela, tá? Desculpa, vai ficar tocando porque é causa da mulher, tá? Perdão. Então, ó, a velocidade ela é paralela ao campo. Opa, vamos um pouquinho. Então, nessa situação, o que acontece? Independente da carga, se é positiva ou negativa, a minha força magnética ela é sempre zero, tudo bem? Então, toda vez que ela for paralela, eu posso concluir que a força magnética é igual a zero. É isso o que acontece no caso paralelo, tudo bem? Então, eu não preciso entender a regra da mão esquerda. Faça bom vestibular, porque quando o campo e o vestibular, que é a velocidade, são paralelos, não se existe aplicação de força magnética. Fechou? Ok. Aí ele fala, força magnética em cargas lançadas com velocidades paralelas ao campo magnético uniforme resulta em zero. Agora vamos imaginar agora cargas elétricas lançadas com velocidades perpendiculares a um campo. Então agora, o segundo caso é quando a velocidade ela é perpendicular ao campo. Tudo bem? Em situações como essas, a gente pode perceber pelos desenhos que a gente vê aí, tá? Campos entrando, campos saindo. Eu só vou fazer a representação de um campo, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, tá? Então, ó, pegando esse campo positivo, esse campo que está entrando, ó, o meu campo está entrando. Perceba que, se o campo está entrando, a minha velocidade ela pode estar para qualquer direção, importante que ela esteja perpendicular. Como eu representei? Eu representei o campo com laranja, né? Vamos representar tudo de mesma cor para ficar mais fácil de associar depois. Então, eu tenho a velocidade vindo aqui, ó, para a direita. Perceba que realmente ocorre o conceito da perpendicularidade. Ó, o campo entra, a velocidade para a direita. Então está algo assim, tudo bem? Perpendicular. Aí o que acontece? Perceba o que acontece com a trajetória desse objeto. Professor, quando a carga ela está rotulada como positiva, eu percebi o seguinte, ó, minha carga aqui. Deixa eu colocar um símbolozinho de mais. Eu percebi que ela fez um movimento para cima. Ela mudou a trajetória dela. Ela ficou algo assim, ó. Opa, a velocidade dela. O que aconteceu aqui que ela fez essa mudança na sua trajetória? Faça bom vestibular. Isso é conhecido como a regra da mão esquerda ou a regra da mão direita 2.
Eu prefiro a regra da mão esquerda, mas quem quiser fica a critério de vocês, qual delas vocês preferem, tá bom? Como que funciona? Ó, faça, polegar, bom indicador, vestibular. Perceba que elas são perpendiculares entre si, tudo bem? Então, ó, faça, bom vestibular. O bom é o indicador, está entrando. O vestibular para a direita, velocidade. E a força? Para cima. Por isso que ela faz essa trajetória. Significa o seguinte, que o meu polegar indica a força magnética que ocorre em cima dessa partícula. Ah, ok. Então quer dizer que a força magnética, vou representar pelo verdezinho, ela ocorre para cima. Deixa eu colocar esse símbolozinho mais para baixo. Então a força magnética ela ocorre para cima. Então é por isso que a minha partícula ela tem esse deslocamento para cima, ela faz essa trajetória. Tudo bem? Professor, e se a partícula fosse negativa? Lembra do faça bom vestibular? Se a partícula é negativa, lembrando que essa posição, ó, positivo, perdão, positivo. Esse aqui é o movimento positivo. Se fosse negativo, é só você pegar a orientação ao contrário. Então, por exemplo, se aqui fosse um elétron, a força magnética, em vez de estar para cima, estaria para onde? Para baixo, como que vocês podem ver no exemplo a seguir, aonde o movimento ele faz essa decaída, tudo bem? É exatamente isso, é a regra da mão esquerda. Faça bom vestibular. A regra da mão direita seria o seguinte: V campo, tudo bem? Ó, o campo ele está entrando, o V está à direita. A parte positiva é a regra do tapa, né? Para onde é positivo, está dando tapa. As costas da mão é a parte negativa. Então, ó, campo está entrando, velocidade à direita, e aonde está a palma da mão do tapa? Para a parte positiva. Se fosse negativo, as costas da mão. Eu achei um pouquinho mais difícil, mas tem gente que prefere a regra da mão direita 2. Então, a regra da mão direita 1 é corrente, campo, ok? A regra da mão direita 2, campo, continua sendo aqui, só que agora a corrente se transforma em velocidade. Aí as forças estão na palma, positiva, as costas da mão, negativa. Aí fica a seu critério, tá bom? Só que, professor, já que aqui a força magnética não é mais zero, como que eu a calculo? Então agora vai ficar assim. A força magnética, deixa eu colocar aqui embaixo. A força magnética, ela é calculada da seguinte maneira. É módulo da carga, lembrando que a questão do sinal da carga só influencia a orientação, tudo bem? A velocidade, o campo. Então é força igual aqui, VV. Quero você bem. Tudo bem? Fofinho, quero você bem. Inventei agora, sério. Estava pensando em várias musiquinhas, não consegui nenhuma. Agora, quero você bem. Então, fofinho, quero você bem. Que bom. Tudo bem? Então, essa é a fórmula da força magnética quando ela é perpendicular, a velocidade é perpendicular ao campo. Nice. Ô professor, ok. E aí vem aquele famoso caso tenebroso. E a orientação? A direção perpendicular ao plano, tudo bem? E o sentido, regra da mão direita número 2 ou a regra da mão esquerda, fica a seu critério. Vamos ao terceiro caso. O terceiro caso é a carga elétrica lançada com velocidade oblíqua a um campo magnético uniforme. Então aqui a velocidade, ela está oblíqua ao campo. Tudo bem? Então o que acontece quando a velocidade ela está oblíqua ao campo? Nossa, falar oblíqua não, é meio que um trava-língua, né? Vai acontecer o seguinte, ó. Cargas elétricas lançadas. Vamos tentar desenhar esse negócio aqui antes. Antes disso, na própria página 345, ele me mostra duas informações importantes aí. Ele fala assim, ó: a expressão do raio da trajetória de uma partícula eletrizada lançada perpendicularmente ao campo magnético.
Pela fórmula, eu sei que essa distância, que é o R, ela pode ser expressa como sendo a massa vezes a velocidade, dividido pelo módulo da carga vezes o campo. Isso seria a distância, perfeito? A expressão do período, que é o tempo de repetição, do movimento de uma partícula eletrizada lançada perpendicularmente ao campo magnético é dada por 2πm dividido por QB. Ok? Tranquilinho? Ótimo, lindo, maravilhoso. Vamos ao terceiro caso, que é justamente esse que eu estava escrevendo para vocês. O campo sendo oblíquo, a velocidade sendo oblíqua ao campo, tá? Então, ó, tentando desenhar isso daí, do jeito que está expresso, ó, eu sei que as linhas de campo, elas estão representadas assim. Deixa eu desenhar assim mais para baixo. Então está meio que tipo inclinado, ok? Está inclinado aqui, certo? Aí as linhas de campo estão aqui. Beleza. Aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, inclinado. Então significa que a velocidade que eu coloquei em amarelo, ela está assim, ó. Opa, se for em relação ao campo, ó, faz sentido, está inclinado. Então não é nem paralelo nem perpendicular, ocorre a ideia oblíqua. Só que nessas circunstâncias, quando você tem uma inclinação, é interessante você que faça a decomposição. Então perceba, na hora que você faz a decomposição do vetor velocidade, você vai indicar isso daqui, ó. Aonde eu tenho a decomposição que ela se transforma em perpendicular, o VY, então o VY vira perpendicular ao campo, tudo bem? E eu tenho o VX. Aonde o Vx ele fica paralelo ao campo. Então aquilo que era oblíquo eu fiz virar perpendicular e paralelo. Tudo bem? Tá. Ô professor, nesse caso aqui eu tenho uma partícula. Tá? Aqui é a minha partícula. Faça bom vestibular. Bom tá aqui. Vestibular tá para cá. Aí vem a parte complicada da regra da mão esquerda. Ó. Bom, vestibular, ó, o bom está aqui, vestibular está entrando, a minha força estaria para baixo, sendo positiva. Mas perceba que a carga que ele colocou ali, a carga pontual, é negativa. Então, já que ela é negativa, para onde vai essa força magnética? Ó, faça bom vestibular, vestibular está aqui, bom está para cá, força está para cá, então a força positiva. A negativa quer dizer, se fosse positivo daí para baixo, a negativa está para cima. Eu representei isso com o giz verde. Então aqui eu tenho a força magnética. Lindo. E aí ele fala o seguinte: o professor, na hora que eu faço isso, eu percebo que existe nessa força magnética um campo de rotação. Esse campo de rotação, você tem que imaginar o seguinte: ele está produzindo um conceito de MCU, movimento circular uniforme. Professor, mas você tem que lembrar o seguinte: aqui a minha velocidade ela está oblíqua. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse movimento na horizontal, que é o VY, eu tenho esse movimento na horizontal, que é o VX. Então, peraí. Eu estou me deslocando para a esquerda, digamos, e para frente ao mesmo tempo. Só que isso é um movimento circular. Então o que você está fazendo aí? Uma espiral. Porque você desloca para a direita, por exemplo, só que você vai para frente. E você faz um movimento circular. Então você está fazendo isso. Ó. Circular seria só isso, o VY. Só que você tem um VX na situação. Então você começa a fazer isso daqui, ó, indo para frente. Perfeito? Então é esse tipo de velocidade, é o tipo de movimento quando você tem uma velocidade oblíqua ao campo. Perfeito? E vocês conseguem visualizar isso melhor ainda
na próxima página, que é a página 346, onde ele me mostra toda essa rotação graças ao VY, e o Vx é aquele cara que faz a obrigação desse movimento ir para frente. Tudo bem? Professor, e a fórmula? A fórmula fica o seguinte: a fórmula dessa força magnética, ela continua sendo do fofinho, né? Fofinho, quero você bem. Só que agora, o que acontece? Entra na história um seno chamado seno de θ. Seno de θ, onde o θ é o ângulo de inclinação entre a velocidade e o campo. Tudo bem? Vai ficar meio estranho isso, mas pode ser assim: fofinho, quero você bem sem θ. Então você tem que malhar mais o peito, né? Para diminuir os peitos. Tem sentido? Não, né? Então, para diminuir as tetas. É isso. Fofinho, quero você bem sem θ. Ok? Então, essas são as fórmulas envolvendo a força magnética em situações onde a velocidade é paralela ao campo, nesse caso a força magnética é nula. Quando a velocidade é perpendicular ao campo, aí aqui é só lembrar do fofinho, quero você bem. O que é importante lembrar? A regra da mão esquerda ou direita 2, a orientação dessa força magnética. Faça bom vestibular. Essa posição da mão é sempre a carga positiva, se for negativa é só inverter o dedão para baixo. E no caso da velocidade oblíqua ao campo, é só você lembrar do fofinho, quero você bem sem θ, onde o θ é o ângulo de inclinação entre a velocidade e o campo magnético. Perfeito? Outro detalhe importante, nessas situações eu vejo o comportamento de uma espiral. Certinho? Fácil? Vamos fazer exercício? Já volto. Voltei. Exercício 1 fala o seguinte, página 346. A figura a seguir descreve uma região do espaço que contém o vetor campo elétrico E e o vetor campo magnético B. Campo elétrico está aqui entre essas duas placas negativas e positivas, a favor do campo, e o campo magnético ele está entrando nesse papel, correto? E aí ele diz o seguinte: mediante um ajuste, percebe-se que quando os campos elétricos e magnéticos assumem valores de campos elétricos e magnéticos, então o E ele fala que assume um valor de 1 vezes 10 a terceira Newton Coulomb, e o campo apresenta um valor de 2 vezes 10 a menos 2 Tesla. Respectivamente, o íon positivo de massa desprezível atravessa os campos em linha reta. A velocidade desse íon em metros por segundo foi d. Então, vamos pensar o seguinte: a velocidade mantém-se em linha reta. Essa é a parte essencial. Por quê? Esse íon, se for parar para pensar, na hora que ele entrasse aqui, pensando só no campo elétrico, ele teria que ir para cima. Repulsão da parte positiva, atração da parte negativa. Ok. Só que ele falou que manteve em linha reta. Traduzindo, significa que as forças influenciaram de forma opostas para que se mantivesse em linha reta. Então, faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Ok? Faça. Então, nessa situação, o que está havendo aí? Significa que a minha força magnética, ela é equivalente à força o quê? Elétrica, do campo, né? Então, eu posso falar o seguinte: a força magnética, ela é igual à força
A força magnética, quando é perpendicular, quero você bem, correto? Então a força magnética é o módulo da carga, quero você bem. Força elétrica, força que entra. As cargas, como está em módulo aqui e ela é positiva, eu posso simplificar sem problema algum. Tradução significa que a velocidade é o valor do campo do campo elétrico sobre o campo magnético. Então a velocidade seria igual o E, que corresponde a 1 vezes 10 à terceira, sobre o campo, que é 2 vezes 10 a menos 2. Então a velocidade que esse elemento apresenta, 1 dividido por 2 é meio, então vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a 3 menos 2 metros por segundo. Professor, de opção não tem essa, mas tem essa daqui. 5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Belezinha? Fácil, lindo. Isso foi o exercício 1. Vamos para o 2, já volto. Pessoal, só voltando aqui, um detalhe importantíssimo. A cagada do professor. Na hora de desenhar, eu inverti as polaridades desse campo. Aqui em cima é positivo, aqui embaixo é negativo. Tanto que na hora que eu olhei assim, eu falei, oxe, deu uma travada aqui. Agora sim, vai do mais para o menos, ok? Força, a parte magnética, faça bom vestibular, força magnética está para cima, ok? Enquanto que aqui a força elétrica, na situação de atração, do mais para o menos, ela é voltada para baixo. Agora sim, nossa, fiquei mais tranquilo, falei, mano, o que eu fiz? Mas desculpa ter passado aquela situação meio que tipo superficial, tá? Pronto, agora eu arrumei bem melhor, vou dormir em paz, já volto. Vocês viram que estava apagando, né? Aí eu fiquei olhando ali e falei, mano, tem alguma coisa estranha, já volto. Voltei. Exercício 2, página 347, fala o seguinte, ó. O espectro de massa é um equipamento utilizado para se estudar a composição de um material. A figura abaixo ilustra diferentes partículas de uma mesma amostra sendo injetadas por uma abertura no ponto de uma câmera A. Tudo bem? Então a gente consegue visualizar os fatores. Aonde aqui nesse ponto existe a passagem. Aqui a gente consegue analisar algumas semicircunferências, né? Aqui uma, aqui outra e aqui outra. Esta daqui é chamada de 4, a de fora é a 3, 2, 1. Beleza. Vendo claramente que cada uma delas possui um raio, tudo bem? Então, aqui a distância é da circunferência até o centro, perfeito? Então, isso, por exemplo, é um R4. E assim sucessivamente. Eu não vou desenhar os outros porque já é bem intuitivo, né? Aqui eu vejo que o meu campo magnético ele está saindo do papel, né? Porque a bolinha está representada assim. E eu sei que além disso, a velocidade ela está entrando neste aparelho. Ok, opa, aí ele fala assim, essas partículas possuem a mesma velocidade inicial v, paralela ao plano da página e com o sentido indicado no desenho. No interior dessa câmara, há um campo magnético uniforme V perpendicular à velocidade v, cujas linhas de campo são perpendiculares ao plano da página, e saindo desta, conforme representado no desenho com o símbolo. As partículas descrevem, então, trajetórias circulares idênticas por 1, 2, 3 e 4. Considerando as informações acima e os conceitos de eletricidade e magnetismo, identifique como verdadeiras, V ou F, falsas, as seguintes afirmativas.
Tá, então deixa eu ver se eu entendi. A velocidade dessa partícula, ela entra aqui, e aí ela toma essas 4 trajetórias, ok? Além disso, eu sei que a velocidade está entrando e o campo está saindo dessa página. Lembrando, outra coisa, essa velocidade é paralela ao plano da página, e este campo é perpendicular à página, então automaticamente é perpendicular à velocidade, ok? Vamos olhar essas afirmativas. Primeira afirmação. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. A partícula da trajetória 2 possui carga positiva e a trajetória 4 possui carga negativa. Vamos ver, ó. Faça bom vestibular. Faça, que é a força, bom, que é o campo vestibular, ó. Bom, ele está saindo, a velocidade está o quê? Para cima. Então, ó, faça bom vestibular, bom, saindo, vestibular para cá. Olha onde está a força, para a direita. Lembrando que isso é sempre uma carga positiva. Então, quer dizer que a força indo para a direita me remete a uma carga positiva. Então, ó, a força magnética tendendo para a direita, que são esses 3 caras, eu sei que é de um elemento positivo. Já, se for o elemento negativo, é só você inverter o sentido da força. Ah, perfeito. Então, vamos voltar ao exercício. A partícula da trajetória 2 possui carga positiva, correto, foi para a direita. Enquanto que a da trajetória 4 possui carga negativa, correto, para a esquerda. Então, é verdade. 2. A 2 fala assim: supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, a trajetória 2 tem maior massa que a de trajetória 1. Tá. Nessa situação, eu tenho que parar para pensar no seguinte, ó. Eu estou relacionando a 2 com a 1. Ambas positivas, que é a mesma carga. Tá. Eu tenho que relacionar a massa com o que eu tenho aqui. Ó, perceba que se eu for parar para pensar, faça bom vestibular, faça. Essa força está sempre perpendicular ao movimento, correto? Então, se ela está sendo sempre perpendicular em relação ao centro dessa circunferência, que é o movimento circular uniforme, eu posso associar que essa força magnética é a força centrípeta. Aí é importante a gente saber uma coisa. Então, nessa situação, eu posso entender que a força centrípeta ela é equivalente à força magnética. Só para recordar, quem não lembra, a força centrípeta é aquele momento onde você faz a rotação e todas as forças, em qualquer instante que você pegar desse movimento, ela sempre é direcionada ao centro da circunferência. Ok? Tá, professor, e aí o que eu faço? A força resultante da centrípeta é dada pela seguinte expressão: massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, que seria a abertura, né? Seria essa distância aqui, ok? A distância dela ao centro, fechou? Já a força magnética é dada como mesma fórmula? Fofinho, quero você bem. Então, quero você bem. Perfeito. Professor, associando isso daqui, eu percebo que a velocidade é a mesma, ok? E outra coisa importantíssima, eu sei que eu estava relacionando a de movimento 1 com a de 2, quer dizer, o que eu posso perceber claramente ali é a diferença dos raios, que seria essa abertura. Então vamos expressar tudo isso em função do raio. Raio igual a alguma coisa, tudo bem? Antes de começar, as partículas são positivas, então para a direita, então eu posso retirar aquele módulo sem problema. E essas velocidades são as mesmas, então eu posso simplificar a velocidade. Então essa velocidade aqui eu posso simplificar com esse quadrado e eu posso retirar um módulo. Tá. Então vai ficar massa vezes velocidade é igual, passei o R multiplicando, o que eu posso tirar do módulo? Não tenho mais o V, eu tenho o B. Traduzindo, então eu vou escrever o raio da seguinte forma:
raio é igual a massa vezes a velocidade sobre a carga dividido por B. Tudo bem? Tranquilo? Se eu não soubesse que a carga era positiva, era só você conservar um módulo, ok? Então, voltando à leitura do 2. O 2 falou o seguinte: supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, a trajetória 2 tem maior massa que a trajetória 1? A trajetória 2 tem maior massa que a trajetória 1? Lembre-se, a trajetória 2, ela tem o quê? Um raio maior. Então, se ela tem um raio maior, tudo que for relacionado no numerador é maior. Então quer dizer que como a velocidade é a mesma, é constante, a massa é o quê? Maior. Professor, tá certo, faz sentido. Então a 2 é verdadeira. Se eu supor que todas as partículas tenham a mesma, supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, a trajetória 2 tem maior massa que a trajetória 1. Isso. Então significa que quanto menor é a massa, menor é o raio. Logo, o 1 é o que tem menor massa e o 2 é o que tem maior massa. Claro, o 3 teria maior massa ainda, mas aqui como é a relação entre 1 e 2, então é verdade. O 3 fala assim: supondo que todas as partículas tenham a mesma massa, a trajetória 3 tem maior carga que a trajetória 2. Tá. Então aqui eles têm a mesma massa e automaticamente a mesma velocidade. Ok. Então deixa eu apagar aqui. Agora não estou mais relacionando isso. Mesma massa, mesma velocidade. Então o que vai influenciar aqui é a carga, já que o campo é o mesmo, né? Que é no mesmo local. Então ele fala o seguinte: supondo que todas as partículas tenham a mesma massa, a trajetória 3 tem maior carga que a da trajetória 2. A trajetória 3 tem maior carga que a trajetória 2. Vamos ver. Professor, para que eu tenha um maior raio, eu necessito de uma menor carga. Então quer dizer que a 3 ele tem um maior raio. Então se ele tem maior raio, a carga dela é menor. Tá. Então a carga da 3 é menor que da 2. Ok. Então, resposta: supondo que todas as partículas tenham a mesma massa, a trajetória 3 tem maior carga que a trajetória 2? Não, ao contrário. Quanto maior é a distância, menor é a carga. Quanto menor é a distância, maior é a carga. É inverso, tudo bem? Não é falso. É só pensar, quanto mais próximo está, mais forte é, maior é a carga. 4. Se o módulo do campo magnético B fosse aumentado, todas as trajetórias teriam um raio maior? Bem, peraí. Nesse caso, eu estou pensando só no campo, né? Só no B. Só que o B, ele é inversamente proporcional ao raio. Então ele disse assim: se o módulo do campo magnético for aumentado, o que vai acontecer com o raio? Diminui. Então isso é falso. Ok? A parte mais complexa desse exercício, creio eu, que seria você relacionar isso com força centrípeta. Mas aí a gente só basicamente tem que lembrar: essa força que faz esse objeto fazer essa trajetória é justamente essa força de atração ao centro, que é a força magnética, mas que também, nesse caso, é a mesma coisa que a força centrípeta. Tranquilo? Bora pro 3? Já volto. Por quê? Exercício 3, Unesp. Espectrometria de massa é uma técnica instrumental que envolve o estudo na fase gasosa de moléculas ionizadas, com diversos objetos, dentre os quais a determinação da massa dessas moléculas. Ponto. O espectrômetro de massas é o instrumento utilizado na aplicação dessa técnica. A figura representa a trajetória semicircular de uma molécula de massa m ionizada positivamente, com carga mais Q, e velocidade escalar v. Quando penetra numa região R de um espectrômetro de massa, nosso ponto final hoje está sensacional.
Nessa região atua um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da figura, com sentido para fora dela, representado pelo símbolo. A molécula atinge uma placa fotográfica onde deixa uma marca situada a uma distância x do ponto de entrada. Considerando as informações do enunciado e da figura, é correto afirmar que a massa da molécula é igual a... De novo, ó, aqui, ó, faça bom vestibular. Bom está saindo, vestibular está subindo, então a força está para cá. Lembrando que é uma carga positiva, então essa força está fazendo essa trajetória, puxando para cá. Opa, essa força magnética é a mesma coisa que a força centrípeta. Então, beleza. Então, ó, força centrípeta é igual a força magnética. Força centrípeta, professor, como que era a fórmula mesmo? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Igual. Força magnética é perpendicular, né? Velocidade de campo. Então é fofinho, quero você bem. Nossa, sensacional essa fórmula, né? Mas eu deve ter adorado ela. Porque é uma fórmula fofinha. Aí o que acontece? Eu quero a massa. Ótimo, então deixa ela sozinha. Já podemos simplificar as velocidades, já que é a mesma, né? Simplificando as velocidades. Eu tenho isso aqui, ó. Massa é igual a R vezes o módulo da carga vezes o D. Só que lembrando que esse V, ele está aqui ainda, né? Perdão, eu achei que já tinha eliminado, só eliminei o quadrado. Detalhes. Essa carga é positiva, posso retirar o módulo. Outra, o raio. O raio é a distância. Então seria, por exemplo, isso daqui. Ao centro, né? Isso é o raio. Só que, ó, o diâmetro vale x. Então o raio vale x sobre 2, é a metade. Então, só reescrevendo isso daqui, eu posso falar que velocidade vezes massa é igual a x sobre 2 vezes a carga vezes o campo. Se eu passo o D dividindo, então a massa fica igual a x vezes o valor da carga vezes o campo dividido. Se eu passar dividindo, extremos e meios, fica 2 vezes V. Então fica 2 vezes a velocidade. Ok? Tranquilo? Então a alternativa que encaixa aqui é a massa é igual a carga vezes o campo vezes o x dividido por 2 vezes a velocidade. É a alternativa E de esmeralda. Ok? Então, ó, o exercício 4 e 5 a gente deixa para fazer no ao vivo. Epa! Povo, muito obrigado pela atenção de todos e aguardo vocês mais à tarde. Lembrando que tem a minha versão física C ainda, tá bom? Tchau, até mais. Fui!